Nas vastidões áridas da Sierra Madre Ocidental, o silêncio das montanhas é frequentemente interrompido apenas pelo assobio do vento que corta os desfiladeiros profundos. Foi nesse isolamento quase absoluto, no pequeno e empoeirado vilarejo de Latuna, em Sinaloa, que a trajetória de um dos nomes mais temidos da história moderna começou a ser escrita. Joaquim Guzmán não nasceu em um berço de ouro, mas sim em um berço de terra batida, cercado por uma miséria que moldava o caráter de seus habitantes com a dureza das rochas que os rodeavam. Naquela época, em meados da década de 1950, o mundo exterior era uma abstração distante. Para o pequeno Joaquim, a realidade se resumia à luta diária pela sobrevivência e ao ciclo interminável de carência que afligia sua família numerosa. A infância do rapaz, que mais tarde seria imortalizado pelo apelido de El Chapo devido à sua baixa estatura, foi marcada por cicatrizes que iam muito além da pele. Seu pai, um homem endurecido pelo sol inclemente e pelas frustrações de uma vida sem perspectivas, despejava sua amargura através de abusos físicos constantes contra seus filhos. Cada golpe recebido e cada noite passada com o estômago vazio plantavam em Joaquim uma semente de revolta e uma determinação gélida. Ele nunca mais seria uma vítima da circunstância. A fome não era apenas a ausência de comida, era uma humilhação profunda que ele jurou enterrar para sempre, sob o peso de sua própria vontade. Enquanto seus contemporâneos se resignavam com o destino de camponeses pobres, ele observava as encostas das montanhas com olhos de quem buscava uma saída definitiva, não importando o preço moral que teria de pagar por ela. Em Sinaloa, as opções de sustento eram extremamente escassas e o governo central parecia existir apenas nos mapas oficiais. Naquela terra esquecida por Deus e pelos homens, a única colheita que trazia algum alento financeiro real não era o milho ou o feijão, mas sim a papoula e a maconha. O ópio era a moeda local, o ouro viscoso que brotava da terra árida e sustentava as esperanças dos miseráveis. Joaquim, ainda na sua adolescência, mergulhou de cabeça nesse mundo perigoso. Ele não via o cultivo de substâncias proibidas como um pecado, mas como a única ferramenta disponível para esculpir sua liberdade e garantir o sustento de seus entes queridos. Com uma disciplina incomum para sua idade, ele passou a cultivar suas próprias plantações, aprendendo os segredos químicos do solo e os ritmos das estações de chuva. No entanto, o jovem Guzmán possuía algo que faltava aos outros, uma ambição que não conhecia limites geográficos e uma percepção aguçada de que o verdadeiro lucro residia na logística e no controle das rotas de distribuição. Sua entrada definitiva nas ligas maiores do submundo ocorreu através de laços de sangue e lealdade regional. Seu tio, Pedro Avilés, já era uma figura de destaque no cenário criminoso. Um dos pioneiros a entender que o mercado ao norte da fronteira era uma mina de ouro inesgotável para quem tivesse coragem. Sob a asa de Avilés, Joaquim deixou de ser um mero produtor rural para se tornar um aprendiz atento de traficante. Ele foi introduzido aos conceitos complexos de rotas seguras, subornos políticos e a necessidade absoluta de manter uma rede de lealdades inquebráveis através do medo e da recompensa. Foi nesse período de transição que sua reputação de eficiência silenciosa começou a florescer entre os criminosos locais. Joaquim não era o mais forte fisicamente, nem o mais barulhento nas festas, mas era aquele que entregava o que prometia, no prazo estipulado, sem desculpas ou falhas. Essa confiabilidade em um mundo pautado por traições tornou-o um recurso valioso e respeitado. A transição do camponês humilde para um aspirante a grande capo foi alimentada por um desejo quase narcisista de obter respeito e poder. Ele queria ser o homem para quem os outros tiravam o chapéu,
o indivíduo cuja palavra era considerada lei nos desfiladeiros. O antigo medo da pobreza foi gradualmente substituído por uma audácia calculada e fria. Joaquim começou a se destacar tanto em suas operações que seu nome cruzou rapidamente as montanhas de Sinaloa e chegou às mansões luxuosas de Guadalajara, onde o poder do narcotráfico mexicano estava sendo centralizado por grandes organizações. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte-nos nos comentários de onde você está nos assistindo. O destino agora o chamava para longe da tranquilidade enganosa de Latuna. O jovem eficiente e implacável estava prestes a atrair de vez a atenção dos grandes chefes de Guadalajara, homens poderosos que comandavam exércitos privados e influenciavam os altos escalões do governo. Joaquim Guzmán estava no limiar de deixar para trás a poeira sufocante de sua infância para ingressar em um tabuleiro de xadrez global, onde sua inteligência estratégica e total falta de escrúpulos o transformariam em uma peça central e perigosa. O menino que apanhava do pai estava prestes a se tornar o homem que daria as ordens de vida ou morte, e o México jamais voltaria a ser o mesmo após sua ascensão meteórica ao centro do poder criminoso. O palco estava finalmente montado para o nascimento de uma lenda sombria. A transição de Joaquim para a vibrante e perigosa Guadalajara marcou o início de uma era onde a inteligência estratégica começaria a superar a força bruta desmedida no submundo do crime. No coração dessa metrópole, ele deixou de ser apenas um executor para se tornar um arquiteto do tráfico. Enquanto outros traficantes se contentavam com métodos rudimentares de transporte, Guzmán percebeu que a fronteira com os Estados Unidos era uma barreira física que poderia ser contornada por baixo. Foi nesse período que sua mente visionária concebeu os primeiros túneis transfronteiriços, verdadeiras obras de engenharia clandestina que contavam com sistemas de ventilação, iluminação e trilhos para acelerar o movimento das mercadorias. Essa inovação logística não apenas garantiu uma eficiência sem precedentes, como também lhe rendeu o apelido de El Rápido. Tamanha era a velocidade com que ele entregava as cargas de cocaína que chegavam da Colômbia. Abaixo da superfície, Joaquim construía seu império, mas acima dela, ele refinava suas habilidades diplomáticas e políticas sob a tutela de Miguel Ángel Félix Gallardo. Conhecido como o Padrinho, Gallardo era o mestre supremo do cartel de Guadalajara e o homem que unificou as diversas facções do narcotráfico mexicano em uma federação coesa. Ao lado dele, Guzmán aprendeu que o verdadeiro poder não vinha apenas das armas, mas da capacidade de corromper as estruturas do Estado e de gerenciar a logística internacional como se fosse uma empresa legítima. No entanto, o aprendizado de Joaquim foi forjado em um ambiente de lealdades frágeis. O império de Gallardo começou a ruir quando a pressão internacional após a morte de um agente da DEA forçou o governo a agir, culminando na prisão do Padrinho em 1989. Com a queda do grande mestre, o mapa do crime no México foi fragmentado e o território foi dividido entre seus herdeiros. Joaquim Guzmán assumiu o controle das rotas de Sinaloa, mas essa nova autonomia trouxe consigo uma rivalidade sangrenta e inevitável com os irmãos Arellano Félix, que comandavam o cartel de Tijuana. O que começou como uma disputa por rotas comerciais rapidamente se transformou em uma guerra pessoal e selvagem. A tensão entre Sinaloa e Tijuana escalou para atentados em casas noturnas e tiroteios em plena luz do dia, transformando as ruas mexicanas em campos de batalha. Joaquim, antes um homem que preferia as sombras dos túneis, viu-se no centro de uma tempestade de pólvora e ódio que culminaria em uma tragédia nacional. Em 24 de maio
de 1993, o destino de Joaquim Guzmán e a história do México colidiram de forma devastadora no Aeroporto Internacional de Guadalajara. Pistoleiros do cartel de Tijuana, em uma tentativa desesperada de eliminar El Chapo, abriram fogo contra um veículo que acreditavam ser dele. No entanto, o alvo foi terrivelmente confundido. No meio do fogo cruzado de armas automáticas, o cardeal Juan Jesus Posadas Ocampo, uma das figuras religiosas mais amadas do país, foi assassinado com 14 tiros a queima-roupa. A morte do cardeal chocou a nação e gerou uma indignação popular sem precedentes, colocando o governo mexicano sob uma pressão insuportável para capturar os responsáveis. Guzmán, embora tenha conseguido escapar ileso do tiroteio, tornou-se subitamente o rosto da violência que o país não podia mais ignorar. Caçado por um exército de forças federais e agentes internacionais, Joaquim Guzmán viu seu mundo encolher. Ele fugiu para o sul, cruzando a fronteira com a Guatemala, na esperança de que a densa selva e seus contatos na região pudessem oferecer um refúgio seguro. No entanto, a aura de invencibilidade que ele começava a construir foi temporariamente quebrada pela traição e pela cooperação entre governos. Em junho de 1993, Joaquim foi capturado em solo guatemalteco e entregue às autoridades mexicanas. As imagens de sua apresentação à imprensa, sob uma chuva torrencial, mostravam um homem que parecia menor do que sua reputação sugeria, mas seus olhos ainda carregavam a centelha de uma ambição que as grades de uma cela dificilmente poderiam conter. Ele foi enviado para a prisão de segurança máxima de Almoloya de Juárez, mas o que o mundo ainda não sabia era que aquele encarceramento não seria o fim de sua jornada, mas sim o nascimento de um mito que desafiaria a lógica do sistema prisional e transformaria a reclusão em seu novo centro de comando. A transferência para a Unidade de Segurança Máxima de Puente Grande, no estado de Jalisco, deveria ter sido o túmulo definitivo das ambições criminosas de Joaquim Guzmán, mas o destino reservava um roteiro diferente. Em vez de ser consumido pelo isolamento, o líder do cartel de Sinaloa transformou o presídio em seu escritório particular e em um reduto de luxo sem precedentes. Com a força de seu capital financeiro, Joaquim corrompeu a estrutura carcerária de cima a baixo. Guardas, inspetores e o próprio diretor da prisão tornaram-se peões em seu tabuleiro, garantindo que o capo vivesse com privilégios que desafiavam a lógica da detenção. No interior daquelas muralhas, ele organizava festas regadas a uísque caro, recebia iguarias gastronômicas e mantinha o comando de suas operações externas através de uma rede de comunicação que nunca foi verdadeiramente cortada. Puente Grande era, na prática, o centro nevrálgico do narcotráfico mexicano, e Guzmán era o seu rei absoluto. No entanto, a sombra da extradição para os Estados Unidos começou a pairar sobre ele com uma intensidade renovada após mudanças políticas no governo federal. Joaquim sabia que as grades mexicanas eram permeáveis ao seu dinheiro, mas o sistema americano seria um caminho sem volta. Foi nesse cenário de urgência que, em 19 de janeiro de 2001, ele executou sua fuga mais lendária, aquela que o transformaria em um mito global. A narrativa oficial conta que ele se escondeu em um carrinho de lavanderia, coberto por lençóis sujos e uniformes usados, sendo empurrado por um funcionário cúmplice através de diversos postos de controle até os portões de saída. O cheiro acre do detergente e o balanço irregular das rodas de metal eram o único véu entre a cela e a liberdade. Quando o carrinho finalmente cruzou o limite da prisão, Joaquim Guzmán não estava apenas livre. Ele havia humilhado o Estado mexicano e nascido para a história como o homem que podia desaparecer diante dos olhos de todos. Ao retornar para as montanhas da Sierra Madre, seu refúgio ancestral, Joaquim encontrou um cenário de guerra fragmentado.
Ele não queria apenas sobreviver, ele desejava a hegemonia total. Sob sua liderança, o cartel de Sinaloa tornou-se uma organização de eficiência corporativa. Mas a expansão exigiu um preço de sangue terrível. A ascensão dos Zetas, um grupo paramilitar formado por desertores de elite que utilizavam táticas de terror e violência extrema, forçou Guzmán a radicalizar suas próprias estratégias. O México mergulhou em uma espiral de decapitações e tiroteios públicos. A situação agravou-se ainda mais com a ruptura interna com os irmãos Beltrán Leiva. O que antes era uma aliança de sangue e lealdade familiar, transformou-se em uma rivalidade mortal após a prisão de Alfredo Beltrán Leiva, uma captura que seus irmãos atribuíram a uma traição direta de Joaquim. A vingança foi imediata e selvagem, transformando antigos aliados em inimigos implacáveis. Enquanto o país ardia, o mito de El Chapo crescia nas comunidades rurais de Sinaloa. Para os camponeses que nunca viram a presença do Estado, Joaquim era uma figura de Robin Hood moderno. Ele financiava festas religiosas, construía clínicas e oferecia uma segurança brutal, porém estável, em regiões esquecidas pela lei. Essa base de apoio popular era seu escudo mais eficaz. Nas vilas de La Tuna e nos arredores, o som de helicópteros era seguido por um silêncio cúmplice. Ninguém via nada, ninguém ouvia nada. Ele vivia como um fantasma, mudando de esconderijo a cada poucas noites, dormindo em ranchos luxuosos escondidos sob a folhagem densa das montanhas, sempre cercado por um exército de homens prontos para morrer por ele. Contudo, o isolamento necessário para a fuga constante começou a cobrar seu tributo emocional. A vida de fugitivo era uma existência de opulência e medo constante, onde a confiança era o artigo mais escasso. Enquanto sua fortuna crescia a níveis bilionários, figurando nas listas das pessoas mais influentes e ricas do mundo, Joaquim tornava-se cada vez mais paranoico. Ele monitorava comunicações, testava a lealdade de seus subalternos e via traição em cada sombra projetada pelas fogueiras nos acampamentos da serra. O homem que desafiou o mundo e as prisões de segurança máxima começava a perceber que o maior perigo não vinha dos drones da DEA ou dos fuzileiros navais, mas sim do círculo íntimo que conhecia seus hábitos e suas fraquezas, pois no jogo do poder absoluto, o próximo movimento de um aliado pode ser o último suspiro de um império. Em meio ao isolamento claustrofóbico das montanhas, onde o silêncio era interrompido apenas pelo chiado dos rádios de seus sentinelas, Joaquim Guzmán buscava fragmentos de uma vida que o dinheiro não podia comprar, o calor de um lar e a perpetuação de sua linhagem. Foi nesse contexto de realeza clandestina que surgiu Emma Coronel Aispuro, uma jovem rainha da beleza que capturou as ambições dinásticas do líder de Sinaloa. O casamento, realizado assim que Emma completou 18 anos, não foi apenas uma união afetiva, mas um pacto de lealdade selado no coração do Triângulo Dourado. Para o mundo, ela era o rosto do glamour que financiava o império. Para Joaquim, representava a tentativa desesperada de normalidade em uma existência pautada pela fuga. Emma tornou-se sua confidente íntima, a mulher que cruzava fronteiras para dar à luz suas filhas nos Estados Unidos, garantindo que o sangue de Guzmán tivesse um refúgio legal enquanto o pai permanecia nas sombras da ilegalidade. No entanto, o trono de sangue que Joaquim construiu exigia tributos que nenhuma fortuna poderia quitar. A maior ferida não veio de uma bala disparada por rivais, mas do asfalto frio de um shopping em Culiacán. O assassinato de seu filho, Edgar Guzmán Lopes, em 2008, despedaçou a armadura de invencibilidade que ele ostentava. Edgar foi cercado e executado em um tiroteio brutal, vítima da mesma violência que seu pai ajudara a institucionalizar. Diz a lenda que Joaquim, em seu luto, comprou todas as 50.000 rosas de Culiacán para o funeral.
deixando a cidade sem flores para o Dia das Mães. A morte de Edgar transformou o pragmatismo de Joaquim em uma melancolia perigosa. Ele já não lutava apenas pelo controle das rotas, mas carregava o peso de uma herança manchada pela dor e pelo arrependimento de quem viu o próprio sangue ser derramado em nome de um império que ele mesmo erguera. Enquanto o luto consumia Guzmán, o cerco tecnológico ao seu redor tornava-se sufocante. A colaboração entre a DEA e os fuzileiros navais mexicanos evoluiu de buscas aleatórias para uma caçada cirúrgica. Drones silenciosos cruzavam os céus de Sinaloa, interceptando sinais de telefones via satélite, que Joaquim acreditava serem seguros. A inteligência americana mapeava cada movimento, transformando a geografia sinaloense em um tabuleiro transparente. Joaquim sentia a pressão fechar-se. Ele já não era apenas o camponês que cultivava maconha, mas um alvo global prioritário, o inimigo público número 1 que precisava se mover constantemente entre casas de segurança conectadas por túneis sofisticados sob as cidades. O mestre da fuga começava a perceber que o espaço para respirar estava diminuindo e que as sombras da montanha já não eram mais tão protetoras quanto no passado. Havia uma dualidade constante em sua mente. Joaquim muitas vezes se via como um empresário legítimo, um visionário da logística que operava em um mercado proibido. Ele ansiava pelo respeito das elites, enquanto o resto do mundo o rotulava como o arquiteto da maior crise de narcóticos mundial. Essa busca por validação e a necessidade de estar perto de sua família forçaram-no a cometer erros táticos fatais. O desejo de deixar a dureza das montas para sentir novamente a brisa do mar levou-o a Mazatlán, uma cidade costeira onde ele acreditava que poderia se esconder à vista de todos, camuflado pelo fluxo constante de turistas. Ele sentia falta do luxo das suítes, ignorando que o ambiente urbano era uma armadilha perfeita para as forças que o rastreavam incansavelmente. O fim daquela jornada de liberdade começou a ser traçado nos subúrbios de Culiacán, onde fuzileiros descobriram uma rede de túneis que conectavam residências através de fundos falsos em banheiras. Joaquim escapou por pouco de um desses cercos, correndo descalço pelas tubulações úmidas sob a cidade, mas a sorte estava se esgotando. Ele buscou refúgio no condomínio Miramar, acompanhado por Emma e suas filhas pequenas. Ele acreditava que a presença da família serviria como um escudo emocional. No entanto, na madrugada de fevereiro de 2014, o silêncio do hotel foi quebrado pelo som de botas táticas. Sem disparar tiros, fuzileiros navais, guiados pela precisão da inteligência americana, encontraram o homem mais procurado do planeta. Joaquim Guzmán foi subjugado diante de sua esposa, encerrando um ciclo de 13 anos de liberdade. O que as autoridades celebravam como o fim era apenas o prelúdio de uma nova e impossível reviravolta. A transferência de Joaquim para o Centro Federal de Readaptação Social número 1, conhecido como Altiplano, deveria ter selado o destino final do homem que por décadas desafiou a justiça mexicana. Aquela fortaleza de concreto armado, projetada para ser o labirinto definitivo de onde ninguém jamais escaparia, tornou-se o palco inesperado de sua maior afronta ao poder do Estado. Dentro da cela número 20, Guzmán vivia sob um regime de isolamento absoluto, vigiado constantemente por câmeras de alta tecnologia. Entretanto, o que os muros grossos não conseguiram detectar foi o som rítmico da engenharia subterrânea, alimentada por subornos astronômicos. Sob as barbas das autoridades federais, um exército invisível de mineradores trabalhava incansavelmente, escavando um túnel de 1,5 km de extensão, conectando sua cela ao mundo exterior. Este túnel não era um simples buraco cavado na terra.
Era uma obra-prima da logística clandestina, equipado com sistemas de ventilação, iluminação elétrica e trilhos por onde deslizava uma motocicleta adaptada para uma fuga veloz e segura. Na noite de 11 de julho de 2015, Joaquim Guzmán simplesmente desapareceu da vista dos guardas em um ponto cego, estrategicamente planejado em sua área de banho. Quando os agentes entraram na cela, encontraram apenas o vazio e a abertura que levava ao abismo da liberdade. A notícia de sua fuga cinematográfica percorreu o globo, humilhando o governo mexicano e elevando Guzmán ao status de um herói folclórico quase sobrenatural. Mas no topo de sua audácia criminosa, o veneno da vaidade começou a agir. Livre novamente na Sierra Madre, o líder de Sinaloa desejou imortalizar sua trajetória no cinema. Sua obsessão por controlar a própria narrativa histórica o levou a cometer o erro tático que décadas de perseguição policial não conseguiram forçar. Joaquim iniciou uma correspondência secreta com a atriz mexicana Kate del Castillo, movido por uma mistura de admiração platônica e a necessidade narcisista de ver um filme biográfico produzido sobre seu império. Esse desejo de glória pessoal abriu uma brecha fatal na sua outrora impenetrável muralha de silêncio e segurança. Ele organizou um encontro clandestino nas selvas de Sinaloa, que incluiu o renomado ator americano Sean Penn. Para um homem que evitava qualquer rastro físico, permitir que estrelas de Hollywood entrassem em seu santuário foi um ato de imprudência absoluta. A inteligência, monitorando cada passo de Kate, encontrou nesse encontro as coordenadas precisas para finalmente localizar o fantasma das montanhas. O rastro deixado pela logística desse encontro selou o destino de Joaquim de forma irreversível e dramática. A vigilância tecnológica de última geração detectou seus movimentos quando ele decidiu descer da serra para a cidade costeira de Los Mochis, buscando um refúgio urbano temporário. Na madrugada de 8 de janeiro de 2016, a Operação Cisne Negro foi desencadeada com fúria. Fuzileiros navais de elite cercaram a residência fortificada onde Guzmán se escondia, resultando em um tiroteio feroz que transformou a casa em uma zona de guerra. No meio do caos e das explosões, Joaquim recorreu ao seu instinto de sobrevivência mais primário. Ele escapou por um fundo falso, escondido atrás de um espelho, mergulhando nas entranhas fétidas da cidade através do sistema de esgoto municipal. Rastejando por quilômetros na escuridão absoluta das tubulações, enquanto o som dos tiros ainda ecoava acima de sua cabeça, Joaquim tentava desesperadamente alcançar uma saída que o levasse de volta ao anonimato dos campos de papoula. A imagem do homem mais poderoso do narcotráfico mundial, emergindo exausto e coberto de lama de um bueiro no meio de uma rua movimentada, simbolizou a queda definitiva de seu império. Ele foi interceptado e capturado após roubar um veículo em uma tentativa de fuga final, sendo rendido pelas autoridades antes de conseguir retornar ao refúgio de suas montanhas. A rendição não tinha o gosto de uma pausa tática, mas sim do encerramento de um ciclo de fugas impossíveis. Joaquim Guzmán estava novamente sob custódia e o mundo aguardava para ver se o mestre dos túneis teria uma última carta. A rendição em Los Mochis não representou apenas o fim de uma perseguição frenética, mas o prelúdio de um isolamento que Joaquim jamais imaginara enfrentar em seus piores sonhos. O governo mexicano, marcado pelas cicatrizes profundas das fugas anteriores e pela pressão internacional, decidiu que a única forma de conter definitivamente o lendário mestre dos túneis era entregá-lo ao sistema judiciário que ele mais temia e odiava. Em uma noite gélida de janeiro de 2017, Guzmán foi escoltado sob vigilância extrema até um jato que o levaria para longe das terras áridas de Sinaloa.
Enquanto a aeronave cruzava a fronteira, ele deixou para trás a proteção mística das montanhas da Sierra Madre e a vasta rede de lealdades compradas com ouro e chumbo. A extradição para os Estados Unidos foi o golpe final em sua aura de invencibilidade. O rei estava sendo levado para um tabuleiro onde as regras eram escritas em um idioma estrangeiro e por agentes federais que ele não conseguia corromper. O destino final foi uma cela vigiada no Brooklyn, preparando o palco para o que a imprensa mundial batizou de o julgamento do século. No Tribunal Federal, o espetáculo mediático cercava um Joaquim visivelmente envelhecido e confuso, cuja estatura física parecia encolher diante da magnitude esmagadora das acusações apresentadas pela promotoria. Durante meses, o júri e o público assistiram a um desfile sombrio de traições calculadas e reviravoltas dramáticas. Antigos sócios, amigos de infância e até mesmo ex-amantes que conheciam seus segredos mais íntimos, sentaram-se a poucos metros dele para narrar décadas de atrocidades e uma logística criminosa sem precedentes. As testemunhas descreveram com frieza como Joaquim ordenava execuções cruéis, com a mesma naturalidade com que despachava toneladas de cocaína para Chicago ou Los Angeles. Cada depoimento era um prego no caixão de sua liberdade, revelando um império mantido por uma corrupção sistêmica que manchava as mais altas esferas do poder político mexicano. Joaquim assistia a tudo em um silêncio tenso, vendo seu mito de Robin Hood moderno ser desintegrado pela realidade de um narcisista implacável. O veredito final não trouxe surpresas para quem acompanhou a queda do império. Culpado em todas as 10 acusações principais, incluindo lavagem de dinheiro e conspiração para o tráfico internacional de drogas. A sentença de prisão perpétua, somada a 30 anos de reclusão obrigatória, selou seu destino de forma irrevogável e definitiva. Ele foi transportado sob sigilo para ADX Florence, a temida prisão de segurança máxima no deserto do Colorado, projetada especificamente para que o mundo esqueça a existência de quem entra por seus portões de aço. Ali, o homem que comandou exércitos de sicários e construiu palácios subterrâneos luxuosos foi confinado a uma cela de concreto de apenas 7 metros quadrados, onde o tempo parece ter parado. O isolamento é absoluto e esmagador. Joaquim passa 23 horas por dia em um silêncio que só é interrompido pelo som metálico e impessoal de portas automatizadas. Através de uma fresta estreita e angulada na parede, ele vislumbra apenas um fragmento pálido de céu, uma visão cruel da liberdade que ele trocou pela ambição desmedida de um camponês que quis ser Deus. Não há mais túneis a cavar, nem generais corruptos a subornar, restando apenas o eco torturante de suas memórias em um vazio eterno e gelado. Enquanto Joaquim definha na solidão eterna do Colorado, as consequências de sua vida de excessos e crime continuam a devastar aqueles que ele dizia proteger e amar acima de tudo. Sua família, que ele tentou manter como um núcleo sagrado de pureza em meio ao caos do narcotráfico, foi impiedosamente despedaçada pela realidade da lei. A morte trágica de seu filho Edgar foi apenas o primeiro capítulo de uma saga de perdas que culminou na prisão e humilhação de Emma Coronel, a esposa que representava seu triunfo estético sobre a pobreza de Latuna. O legado de sangue que ele deixou no solo mexicano não cessou com sua captura. Pelo contrário, a ausência de sua mão de ferro desencadeou novas e brutais ondas de violência entre seus herdeiros e facções rivais que buscam preencher o vácuo de poder. Joaquim Guzmán tornou-se um alerta sombrio de que a busca por um poder absoluto invariavelmente conduz a um esquecimento total e doloroso. Ele permanece em sua cela fria, uma sombra pálida do que um dia foi, enquanto o mundo gira indiferente ao homem que acreditou ser maior que o próprio destino.
deixando para trás uma nação que ainda sangra e chora pelas feridas que ele ajudou a abrir e que nunca cicatrizarão.